O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo não-alimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta a reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional brasileiro. Primeira parte, ata da reunião ordinária do dia 14 de maio, foi encaminhada aos gabinetes para a conferência. É em discussão as atas? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. A ata do dia 14 de maio de 2015, eu
recebi no meu gabinete, escutei a fita. Eu quero acreditar mesmo, sinceramente, que o senhor não quis dizer vereadores, o senhor quis dizer assessores, mas na ata está muito claro que o senhor falou vereadores. Mas eu quero acreditar, e acredito, que o senhor realmente queria referir aos seus assessores. Obrigada. Pediria ao secretário fazer a correção. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Leitura de correspondências. Inexistente. Apresentação de proposições. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 1519/2015, autoria do vereador Fausto Niquim, que dá denominação à via pública que menciona. Projeto 1519/2015, dá denominação de via pública que menciona. O povo de Nova Lima e seus representantes legais aprovou e o prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, passa a denominar-se Alameda dos Quero-Quero, na Alameda das Andorinhas, as atuais vias anonimadas, localizado no condomínio Lagoa do Miguelão, que se encontra situado sob as referências. Primeiro, Alameda dos Quero-Quero inicia na marginal da 040, quilômetro 557, sendo Rio BH entre o local conhecido como Campo do Reinaldo e a antiga fábrica da Skol, que dá acesso à portaria A do condomínio destino final no centro de pesquisas da empresa Vale, com extensão aproximada de 2 km, hoje mais conhecida como Rua de Acesso. Alameda das Andorinhas, conhecida como Via de Integração, com aproximadamente 60 metros de extensão e serve para interligar as portarias A e B do condomínio Lagoa do Miguelão. A referida via é continuação da Alameda das Andorinhas, ou seja, ela tem início na Alameda das Andorinhas, continuação entre os lotes 2 da quadra C e lote 7 da quadra C, termina na Alameda das Rosas, onde fica localizada a sede da associação condomínio referente ao mesmo nome, da Alameda das Andorinhas, por tratar-se de continuação, para não que haja duplicidade de nomes em uma mesma via de acesso. Artigo 2º, a Prefeitura de Nova Lima providenciará a colocação das placas alusivas à presente denominação nos locais apropriados, bem como fará sua comunicação às entidades presentes, especialmente EBCT, Copasa, CEMIG e Empresa de Telefonia. Terceiro, revogada as disposições ao contrário desta lei entre em vigor na data de sua publicação. Passo legislativo Dr. Sebastião Fabiano, 13 de maio de 2015. O projeto é do vereador Fausto Niquim. Caminho o projeto de lei. Senhor presidente. 19. Com a palavra, vereador Fausto Niquim. Solicito ao senhor que o senhor consultasse o plenário para que dispensasse interstício e parecer desse projeto e colocasse em votação hoje, em primeira e única votação. Vou consultar o plenário sobre a solicitação do vereador Fausto Niquim. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Encaminho o projeto de lei 1519 a Comissão de Legislação e Justiça para que fosse votado hoje em primeiro e segundo turno. Solicito ao secretário a leitura do projeto de decreto legislativo 309/2015, autoria do vereador Fausto Niquim, que concede título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Antônio de Pada Laje. Projeto de decreto legislativo 309/2015, concede título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Antônio de Pada Laje. O povo de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa da Câmara Municipal promulgou o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, sob a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinando com o artigo 172 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, fica concedido ao senhor Antônio de Pada Laje por seus relevantes serviços prestados à comunidade, o título de cidadão honorário do município de Nova Lima. Artigo 2º, a homenagem será prestada em sessão solene na Câmara Municipal a ser designada previamente a ocasião em que o diploma especialmente confeccionado será entregue ao homenageado. Artigo 3º, revogadas as disposições contrárias desse decreto legislativo, entrará em vigor na data de sua publicação. Passo legislativo, Dr. Sebastião Fabiano, 3 de maio de 2015. É de Fausto Niquim o projeto. Encaminho o projeto de lei legislativo número 309/2015 a comissão especial e nomeia os vereadores Alessi Alves Campos, Fausto Niquim e Gilson Antônio Marques para compor a comissão. Houve equívoco aqui, que o Fausto é o autor
Convoco o vereador André Vieira. Solicito ao plenário autorização para entrar fora de pauta o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício 2016. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Por deliberação plenária, solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 1520/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício de 2016 e da outras providências. Quero, antes da leitura, dizer que este projeto chegou à Câmara Municipal semana passada. Ofício 034/2015, Nova Lima, 4 de maio de 2015. Seja o senhor Geraldo José Guedes, presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Senhor vereador presidente, conforme solicitando, reencaminhamos ao anexo a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias seus anexos referentes ao exercício 2016, juntamente com a mensagem e o ofício número 025/2015, GABIP, devidamente de número 002247 e datado de 15 de abril de 2015, em cumprimento aos dispositivos constitucionais para apreciação e aprovação dos nobres edis, aproveitando a oportunidade para apresentar protesto de constante respeito e consideração atenciosamente prefeito municipal Cássio Maiano Júnior. Encaminho o projeto de lei 1520/2015 à Comissão de Legislação e Justiça. Leitura de parecer. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão Especial referente ao projeto de decreto legislativo 305/2015, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Geraldo Luiz dos Santos. Parecer da Comissão Especial referente ao decreto legislativo 305/2015, concede título de cidadania honorária de Nova Lima ao senhor Geraldo Luiz dos Santos, membro nomeado vereador Flávio de Almeida, Gilson Antônio Marques Leci Alves Campos. O disposto da emenda transcrita acima e disciplinado na forma do artigo 100 do Regimento Interno relativo à especificação das comissões temporárias, e dentre estas comissões especiais constituídas para análise, apreciação e manifestação final, acerca do estatuído no artigo 101(v), emissão de parecer. A Comissão Especial, instituída da forma da lei, recebe o projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que objetiva auferir ao senhor Geraldo Luiz dos Santos o título de cidadão honorário de Nova Lima, conforme preceituação contida nos artigos 33, 172 da Lei Orgânica do Município do Regimento Interno. A iniciativa do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que concede título de cidadão honorário ao senhor Geraldo Luiz dos Santos, é plausível. Mineiro da cidade de Nova União, Geraldo Luiz dos Santos nasceu no dia 5 de julho de 1968, filho de Maria Augusto dos Santos e João Luiz dos Santos. Veio residir na cidade de Nova Lima em meados dos anos 90, tornando-se microempresário, atuante com relevante serviço para o município. Aproximadamente 8 anos, iniciou sua trajetória como voluntário no Barracão dos Carioca. Hoje, microempresário de grande envergadura, bem como apoiador incondicional da Associação Comunitária do Bairro Cruzeiro, Vila São Luís, Galo, Honório Bicalho, alcançou conquistas que, mais do que engrandecer o seu próprio currículo, trouxeram grandeza de vida daquele que o cercam. Assim, mediante o exposto do bojo do presente, esta comissão reconhece como precedente a matéria e do procedimento de trâmite imposto a mesma via, rito especial, vez que a comissão especial tem prazo certo de duração, cessando suas atividades quando atingida a finalidade. E o que fazemos neste momento é uma manifestação favorável pelo objetivo. É o nosso parecer, passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano, 18 de maio de 2015, o vereador Flávio de Almeida, o vereador Gilson Marques, o vereador Leci Alves Campos. Solicito ao secretário a leitura de parecer da Comissão Especial referente ao projeto de decreto legislativo número 306/2015, autoria do vereador José Guedes, que confere título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Gustavo Albergaria de Magalhães.
Parecer da Comissão Especial, referente ao projeto de decreto legislativo 306 de 2015, emenda concede título de cidadania honorária de Nova Lima ao senhor Gustavo Albergaria de Magalhães, membros nomeados Flávio de Almeida, Gilson Marques e Leci Alves Campos. O disposto da emenda transcrita acima é disciplinado na forma do artigo 100 do Regimento Interno relativo à especificação das comissões temporárias e, dentre estas comissões especiais, constitui para análise, apreciação, manifestação final acerca do estatuído no artigo 101, inciso 1, emissão de parecer. A comissão especial instituída na forma da lei recebe o projeto de decreto legislativo de autoria do ilustre vereador José Giraldo Guedes, que o objetivo é oferir ao senhor Gustavo Albergaria de Magalhães o título de cidadão honorário de Nova Lima, conforme preceituação tida nos artigos 33 e 172 da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno. A iniciativa do autor, José Geraldo Guedes, em conceder título de cidadão honorário ao senhor Dr. Gustavo Albergaria, é plausível. Mineiro e governador Valadares, este homem lançou-se no mundo em sua jornada de vida que escolheu por vocação, sempre pautou suas atitudes pela honradez, dignidade, que caracterizaram apenas aqueles que realmente comprometeram-se com a busca pelo bem comum. Formado em medicina pelo UFMG em 2003, MBA em gestão de sistema de saúde, Fundação Getúlio Vargas, 2004-2005, residência médica em ortopedia, traumatologia no Hospital das Clínicas da UFMG em 2005 e 2007. Médico de grande envergadura, alcançou conquista que mais do que engrandecer o seu próprio currículo, engrandeceram as vidas daqueles que o cercavam. Assim, mediante o exposto no bojo do presente, essa comissão reconhece como precedente a matéria do procedimento de trâmite exposto, a mesma no rito especial, vez que a comissão especial tem prazo certo de duração e cessando suas atividades quando atingida a finalidade. O que fizemos nesse momento, manifestando favorável a este projeto, é o nosso parecer. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano, 15 de maio de 2015, Leci Alves Campos, Flávio de Almeida e Gilson Marques. Solicito, senhor secretário, a leitura de parecer da Comissão Especial referente ao projeto de decreto legislativo 307/2015, autor do José Guedes, que confere o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor José Irineu. Parecer da Comissão Especial referente ao projeto de lei legislativo 307/2015, emenda e confere o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor José Irineu, membros nomeados, vereadores Flávio de Almeida, Leci Alves Campos, Gilson Antônio Marques. Disposto da emenda transcrita acima é disciplinado da forma do artigo 100 do Regimento Interno relativo à especificação das comissões temporárias, e dentre estas, as comissões especiais constituídas para análise, apreciação e manifestação final, acerca do estatuído do artigo 101, inciso 1-AV, emissão de parecer. A comissão especial, instituída na forma da lei, recebe o projeto de decreto legislativo da autoria do ilustre vereador José Geraldo Guedes, que o objetivo é oferir ao senhor José Irineu o título de cidadão honorário de Nova Lima, conforme preceituação contida nos artigos 33 e 172 da Lei Orgânica do Município do Regimento Interno. A outorga do título de cidadão honorário que se reveste nos mais altos reconhecimentos aos laboriosos cidadãos que contribuíram em diversos campos de atuação pelo desenvolvimento do nosso município. Assim, mediante o exposto do bojo do presente, essa comissão reconhece como procedente a matéria e o procedimento de trâmite imposto à norma do rito especial, faz que a comissão especial tenha prazo certo de duração, cessando suas atividades quando atingida a finalidade. É o que fizemos nesse momento, manifestando favorável pelo projeto, tramitação do projeto. É o nosso parecer, passo legislativo do senhor Dr. Sebastião Fabiano, 15 de maio de 2015. Flávio de Almeida, Leci Alves Campos e Gilson Marques. Solicito, senhor secretário, a leitura de parecer da Comissão Especial referente ao projeto de decreto legislativo número 308/2015, autoria do vereador José Guedes, que confere o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor José Cornélio da Cunha. Parecer da Comissão Especial referente ao projeto de decreto legislativo 308/2015, emenda e concede título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor José Cornélio da Cunha, membros designados para o parecer, vereadores Leci Alves Campos, Flávio de Almeida e Gilson Marques, invocando a dispositiva do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, bem assim,
Preceituação do artigo 172 é a seguinte do regimento interno. O vereador José Geraldo Guedes teve a iniciativa de conceder ao senhor José Cornélio da Cunha, o título de cidadão honorário de Nova Lima, filho de Juscelino da Cunha e Osório, Juscelino da Cunha Osório, e Cristina Honorata da Silva, e o primeiro filho de 6 irmãos, a senhora Irene Socorro da Cunha, pai de 2 filhos, Leonardo, Rodrigo, e avó de 2 netos, Leandro e Lucas. Nascido na cidade de Diogo Vasconcelos, Minas Gerais, veio para Nova Lima no ano de 87, quando passou a trabalhar como massagista e enfermeiro no Vila Nova Atlético Clube. O trabalho desempenhado por ele aqui em nossa cidade e junto ao Vila Nova, a poeira do tempo não era apagar, afinal, nunca perdeu a oportunidade de levar consigo as suas viagens em nome de nossa cidade. Assim, mediante o exposto, poderíamos concluir que a matéria em questão atende plenamente todos os requisitos especificados no contexto da normatização, pelo que manifestamos, pela sua procedência. Face à significação do relevante serviço prestado ao município pela figura pretensa e ser distinguida com o título de cidadão honorário de nossa cidade. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano, 15 de maio de 2015. Vereador Lecialvo Campos, Flávio de Almeida e Gilson Marques. Solicito ao secretário a leitura de parecer conjunto das comissões de Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Referente ao projeto de lei 1496/2014, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as regras para a permissão de uso de bens e espaços públicos, visando o exercício de atividades econômicas e comercialização de produtos em vias aéreas públicas por meio de equipamento da uso providência. Parecer conjunto, Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Orçamentos, Finanças e Tomada de Contas, Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei 1496 de 2014, emenda dispõe sobre as regras para a permissão de uso e de bens de espaço público, visando o exercício de atividades econômicas e comercialização de produtos em vias e áreas públicas por meio de equipamentos e de outras providências. Relatores: Fausto Niquino Ferreira, Alessandro Luiz Bonifácio e Leci Alves Campos. De ordem do presidente desta casa, as comissões de Legislação e Justiça, Orçamento, Finanças, Tomada de Contas, Serviços Públicos Municipais passam a emitir parecer conjunto, circunstanciando quanto à matéria em comento, tendo sido esta, no prazo de termos regimentais, sido submetida a apreciação e análise. Decorre a pretensão da iniciativa do chefe do Executivo Municipal a receber desta igreja casa autorização para a regularização do uso do espaço público, como praças, passeios, vias públicas por pequenos comerciantes, que atua quase na integridade no ramo de alimentação, jornais e revista. A regularização se mostra de fato necessária, pois a iniciativa tem como escopo o correto uso do espaço público, bem como a observação das questões sanitárias no que tange o descarte de líquidos e resíduos, a circulação do trânsito, adequação do equipamento a ser utilizado e o fim que se destina ao empreendimento. Percebe-se a importância desse projeto de lei, tendo em vista a preservação dos empreendimentos, a renda e emprego dos indivíduos, bem como os tributos dos empreendedores, que possuem o seu favor a permissão de uso para exercício das atividades econômicas em espaço público. Tendo em vista a ausência da legislação prévia, tornou-se o cuidado de se definir um período de transição para fim de adequação e proteção daqueles empreendedores que estão em um pleno funcionamento há mais de um ano em seus respectivos pontos comerciais. Ressalta-se ainda que o projeto de lei não fere, entre outros princípios, o princípio da impersonalidade na administração pública, pois o mesmo não visa beneficiar determinados empreendedores em detrimento de outros, mas sim a legalização dos empreendimentos. Nesse sentido, tendo em vista que o projeto de lei se encontra resguardado sob o aspecto de observância das comissões suplamente citadas, motivo pelo qual emitido o parecer favorável do seguinte
segmento do pleito. É o nosso parecer. Passo do Legislativo, 18 de maio de 2015. Parecer conjunto das comissões. Fausto Nichini, relator da Comissão da Nação e Justiça. Leci Alves Campos, presidente da Comissão da Nação e Justiça. André Vieira, vice-presidente da Comissão da Nação e Justiça. Alessandro Luiz Bonifácio, relator da Comissão de Serviço Público. André Vieira, também uma comissão aqui, não se especificar todas. Gilson Marques, Leci Alves Campos, Alessandro Luiz Bonifácio e Flávio de Almeida. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. levando em consideração que nós tivemos o parecer favorável das 3 comissões, eu gostaria que o senhor consultasse o plenário para que a gente pudesse já colocar em votação, primeira e segunda votação, hoje, esse projeto do Executivo, que já está na casa desde dezembro de 2014. Coloco em discussão a solicitação da vereadora Ângela Lima, referente ao projeto. Em discussão, os vereadores que concordam. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Leci Campos. boa noite, mesa diretora, boa noite, vereadores, boa noite, público presente. Eu acabo de receber, eu como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu acabo de receber o projeto de lei 1520, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu gostaria que a presidência desta casa solicitasse ao Executivo a informação da data da audiência pública que trata o assunto, uma vez que os pareceres serão disponibilizados após a audiência pública e estamos há basicamente 40 dias do recesso parlamentar. Eu já consultei a secretaria, tem sim, minha senhora. O que a senhora falou? Não, a audiência pública ela tem que acontecer, mas ela pode acontecer na tramitação do projeto. Claro que não. Como nós vamos dar parecer sem ter audiência pública? Pode, isso está na lei. Pode, mas não deve, né? Porque a gente tem que conhecer o que vai ser tratado na audiência pública. Tá certo? Mas isso que pode tramitar normalmente, pode. Pode tramitar Pode, normalmente. Mas, de qualquer modo, senhor presidente, continuo fazendo pedido para o senhor solicitar do prefeito a data da audiência pública, e eu vou reunir com os membros da Comissão de Legislação e Justiça se nós vamos dar o parecer antes ou depois da audiência pública. Passarei a solicitação do Leci para a secretária, para que ela tome as providências, e marcaremos a data para a audiência pública. Não, o senhor presidente, a audiência é organizada pelo Executivo, não é pelo Legislativo, não. Quem tem que fazer a audiência pública é a Prefeitura, não é a Câmara, não. Então, faria a solicitação ao Executivo. Amanhã, a Secretaria tomará as providências. Solicito ao seu secretário a leitura para ser conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Serviços Públicos Municipais, Orçamentos e Finanças, tomar de contas, referente ao projeto de lei 1516/2015, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação da área institucional que especifica e autoriza a sua doação onerosa à Promed, Assistência Médica Limitada, ainda outras providências. Parecer em conjunto. Comissão de Ação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, Comissão de Orçamento e Finanças, tomar de conta. Projeto de lei número 156/2015. Emenda dispõe sobre a desafetação de área institucional que especifica, autoriza a sua doação onerosa à empresa Promed Assistência Médica Limitada, além de dar outras providências. Relatores, Fausto Nichini, Leci Alves Campos, Alessandro Luiz Bonifácio. Dê ordem ao presidente desta casa às comissões de Ação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Orçamento tomar de contas, passa a emitir parecer conjunto, circunstanciado a quanto à matéria ao contento, tendo sido esta
no prazo e termos regimentais, sido submetida a apreciação e análise. Decorre a pretensão de iniciativa do chefe do Executivo Municipal receber dessa igreja casa autorização para desafetar sob exame para fins de proceder a mesma doação onerosa ao donatário. Área a ser desafetada e seguidamente doada à Promed Assistência Médica Limitada. Trata-se de uma área pública institucional, medindo 9.855 metros quadrados. 855 metros quadrados, situada no loteamento denominado Vale do Sereno, na quadra 15, com frente para as ruas Braúna, Pau Brasil e Jacarandá. Nesse município, com as divisas e confrontações conforme memorial descritivo, constante no laudo de avaliação anexo 1, revestida pelo interesse público e doação onerosa, pretendida tem por objetivo a instalação de um complexo hospitalar de alta complexidade, com estrutura de aproximadamente 200 leitos, distribuído em vários serviços, como hemodinâmica, UTI, adulto, neonatal, maternidade, bloco cirúrgico, ambulatório, pronto atendimento 24 horas e serviço de diagnose de alta tecnologia, resolutividade. Além de toda a estrutura afetada, a donatária colocará à disposição de 10% de prestação de todo o seu serviço no complexo hospitalar à população carente residente no nosso município. Nesse sentido, resta claro e com a juntada dos documentos que deve compor o processo, bem como o pagamento inerente aos 40% do valor mercadológico do imóvel. Encontra-se resguardado os aspectos da observância das comissões supla, motivo pelo qual emitido o parecer favorável ao segmento do pleito. É o nosso parecer. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano. O relator é Fausto Nichini, presidente Leci Alves Campos, vice-presidente André Vieira, relator Leci Alves Campos, presidente Alessandro Luiz Bonifácio e vice-presidente Flávio de Almeida. Questão de Em ordem. discussão, Questão de ordem. com a palavra o vereador Flávio de Almeida. Gostaria que o senhor consultasse o plenário para que esse projeto seja votado ainda hoje na sua primeira e segunda, por favor, pela importância do projeto. Consulta o plenário, vocês estão de acordo com a solicitação do vereador Flávio de Almeida sobre o projeto 1516. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, será votado nesta noite. Solicito ao secretário a leitura de emendas apresentadas do projeto de lei. Emendas apresentadas ao projeto de lei 1516/2015 pelos vereadores José Guedes e Flávio de Almeida. Modelo de emenda modificativo. O vereador que se subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda do projeto de lei 1516/2015. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 4º, inciso 1, a linha A do projeto de lei, em epígrafe, do qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 4º. A. Pagamento ao município de Nova Lima da importância correspondente a 40% do valor do respectivo imóvel, constante do anexo 1, cujo valor apurado é de R$ 11.187.985,35. Consta no processo administrativo de desafetação da área. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano, 19 de abril de 2015. É só para mim, já vou passar a emenda da Sua Excelência, só para mim saber. Aqui está entrando a emenda para aumentar o valor do terreno, é isso? Aumentando o valor. O valor estava 9 mil e pouco. Estava 9.100, passou para 11. Passar para 11. É. Tá explicado. Em discussão, a primeira emenda. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Tem mais uma emenda, eu vou ler, no projeto. Modelo de emenda modificativo. O vereador que está subscreve com
assento nesta Casa Legislativa nos termos do artigo 192 do Regimento Interno. Propõe a seguinte emenda do projeto de lei número 1516/2015, emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 4º, inciso 1, a linha D, artigo 4º, inciso 2, a linha D do projeto de lei, em epígrafe do qual passará a vigorar os seguintes termos. D. Início das atividades econômicas no imóvel objeto da doação, no prazo de 24 meses, a contar da assinatura do contrato de doação, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, podendo ainda ser prorrogado na hipótese de obstáculos alheios à vontade das partes, desde que devidamente justificado ao município. Dar ou oferecer em garantia hipoteca, calção ou qualquer outro grave ou bem doado, executando-se a garantia contratual prestada à instituição financeira para obtenção de financiamento para viabilização do próprio empreendimento, a fim de viabilizar o próprio empreendimento. Prazo legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, 19 de abril de 2015. Flávio de Almeida, vereador. Em discussão a primeira emenda. Primeira. Em discussão a primeira emenda. Em votação a primeira emenda. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Em discussão a segunda emenda. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Por deliberação plenária, coloco em discussão e votação o projeto de lei 1516/2015, com as duas emendas em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Por deliberação plenária, coloco em discussão e votação o projeto de lei 1516 em sua segunda e última votação. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Encaminho à sanção. Projeto de lei 1517/2015, autoria do vereador Leci Campos, que dispõe sobre o direito de aleitamento materno em qualquer estabelecimento ou providência. Em discussão. Em votação, em sua primeira votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leci. Considerando a primeira votação em voto unânime, gostaria de solicitar que seja feito hoje a segunda votação, por favor. Atendendo a solicitação do vereador Leci Campos sobre o projeto 1517, consulta plenária, vocês estão de acordo em sua segunda votação. O vereador concorda, permaneça como estão. Aprovado 10 votos. Projeto de lei 1517, autoria do vereador Leci Campos, coloco em votação, em discussão, em segunda votação. O vereador que concorda, permaneça como estão. Aprovado 10 votos. Projeto de lei 1506/2015, encaminho à sanção. Projeto de lei 1506/2015, autoria do vereador José Geraldo Guedes, que dispõe sobre a proibição do tráfego de caminhões e veículos pesados durante o horário de pico em Nova Lima. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Senhor presidente. É questão de ordem. Qual projeto que é esse? É das carretas. Oi? Porque é difícil a gente entender aqui um pouco. Ele está em discussão? Está em discussão. Eu quero pôr emenda nesse projeto. Ninguém falou nada. Eu quero pôr emenda no projeto. Verbal. O projeto, ele é baseado, só para os vereadores entenderem, que eu tenho certeza que as suas excelências já entendem muito bem, proibindo qualquer tipo de caminhão entrar no sentido urbano de Nova Lima e fazer entrega.
Eu concordo plenamente que deve proibir caminhão articulado, que deve proibir carreta, que deve proibir caminhões pesados, inclusive trucado também, né? Mas você não pode proibir um caminhão de 3/4 e muito menos um caminhão no toco. Se alguém, tem pessoas que sabem o que é caminhão no toco, é aquele que tem 4 rodas atrás, 2 de cada lado. Ele não é trucado. Você não consegue proibir isso tudo e os comerciantes ficar sábado e domingo atendendo para receber. Isso vai ser um trauma para eles. Eu acho que eles não vão ter benefício com isso, vai ter mais despesa financeira, com certeza, porque vai ter que ter mais empregado para receber no sábado e no domingo. Tem empresa que nem trabalha sábado e domingo para fazer entrega. Como é que os comerciantes vão receber? Então, concordo plenamente com o projeto, mas tirando, exaurindo do projeto carreta, carro pesado. No toco, o senhor me dá uma parte, Kombi, vereador? assim que eu concluir, eu te dou a sua excelência num minuto. No toco, carreta, Kombi, 3/4, caminhãozinho pequeno, essas coisas que funcional, que na verdade. Por exemplo, tem depósito aqui, a pessoa está construindo uma reforma ali, ele não pode ir lá com um caminhão trucado lá, concordo plenamente, mas um caminhão no toco, com 3/4, ele pode descarregar tijolo lá e entregar, porque senão como é que nós vamos fazer sábado e domingo? Vai virar um caos. Eu lhe dou a parte. A proibição será somente na BR e somente será carretas. No centro da cidade está liberado, normalmente. Pode ler o projeto com atenção, porque já houve uma correção no projeto. A minha solicitação é para que as carretas trafeguem de 22 às 6 horas da manhã. E quero dizer que nós temos que lutarmos e votarmos isso rápido, antes que aconteça mais desastre nas nossas estradas. Obrigado pela palavra. Tá. No projeto, no dia que entrou na casa, que já tem meses, não era dessa forma que a sua excelência está explanando. O projeto tinha caminhões no toco, articulado e carreta. O senhor me concede uma parte, vereador? Não tem o projeto aqui, eu concedo. Eu estou com a fala do vereador Nélio Aurélio. O projeto não tinha essa especificação, não. Ele falava do centro, inclusive do centro da cidade. Ele falava do centro da cidade, inclusive eu sugeri que fosse feito a sugestão do vereador Leci, que fosse feita a audiência pública, até para que se ouvisse os empresários da cidade que vão ser afetados. Tem o caso dos postos de gasolina. É muito complicado você mudar o horário de atendimento para esse povo sem pelo menos ouvi-lo, né? Eu acho que esse projeto aí, a sua colocação, a sua emenda, eu sou totalmente favorável, mas como eu sou a favor de que se discutisse antes e não houve a discussão, principalmente relacionada à audiência pública sugerida pelo vereador Leci Alves Campos, Vereador, vou fazer uma proposta, eu vou retirar o projeto de pauta. A palavra está comigo, presidente. Devolve a palavra para mim, por favor. Tá ok, eu devolvo a palavra. Presidente, se a sua excelência disse que não tem isso, não precisa retirar, ué. O senhor disse que não tem carreta, não tem carro articulado. Com a palavra, vereador. Posso? O senhor está com a palavra aqui? Posso falar? Continua. Senhor presidente, eu acho que o projeto do senhor ele é grande e importante para a cidade. Veja bem, a gente pode pegar a fala do vereador Nélio, ou do André, faz uma emenda e só melhora o projeto, não retira não, porque é muito importante. Porque se você tivesse assistido o que eu assisti, subindo do Galo na MG30, vindo de Raposo, aquilo é um absurdo que os caminhões estão fazendo ali. E caminhões estes que eu parei para ver, são a Morro Velho e outra empresa, não tem ninguém da nossa cidade, não? Não tem motorista da nossa cidade ali, não? Então nós vamos... Todas as placas, aqui, as placas ali, são todas de fora, todas elas de fora, não tem nenhum escrito Nova Lima ali, não. E a forma que eles estão andando ali, ela é absurda. Ou você para o carro, ou eles passam por cima. Então, acho que a gente pode melhorar o projeto dele, aprovar o projeto dele, mandar a cópia para a Polícia Militar e Guarda Municipal e exigir a polícia no Galo parando esses caminhões
Questão de Isso é ordem, muito senhor sério. presidente. Perfeitamente, se for do jeito isso. que ele está falando. É- Mas não era o que estava no papel. essa é a Pode questão. pegar a emenda do vereador Nelly e melhorar o Questão de projeto. ordem, senhor presidente. Isso, eu vou lhe dar uma parte, até porque a emenda é minha e nós estamos discutindo. O vereador Flávio tem razão no que ele falou, mas isso eu expliquei mais ou menos pelo contexto urbano aqui. Não, porque, eu disse que a fala do senhor, a emenda é boa, isso que eu estou falando. Mas se o projeto não tem isso que a sua excelência falou, porque não tinha antes, certo, vereador? Tinha. Se não tem, não precisa tirar, nós aprovamos com bom senso isso aqui, acabou. Pode falar, vereador. Senhor A presidente, palavra, eu gostaria de pedir vistas desse projeto em virtude a má interpretação dele, para que não haja injustiça, analisar melhor, certo? já teve vista. Já teve vista? Então, adiamento de votação. Vou pedir adiamento de votação. Eu vou fazer uma proposta aqui, se o plenário concordar, com a emenda do vereador Nélio Aurélio, sobre trafegar somente de 22 horas às 6 da manhã. Ainda assim, eu na mantenho BR. o pedido de adiamento de votação para estudarmos melhor esse projeto. Em vista da informação também que as carretas só voltarão a circular após o dia 4 do próximo mês. Está parado o transporte de minérios, segundo informação. Não, mas aí nós estou olhando as carreiras de aço da Anglo Gold também e outras também. A lei vai ser para todos. Se adiar para uma semana, senhor Sim. presidente, estuda melhor o projeto para Sim. não cometer injustiça. E aí, na semana que vem, a gente vota com mais tranquilidade. Continue a discussão. Ele tá vai me pedindo devolver a audiência. palavra ali. Terminou, vereador? Senhor presidente, aí, para mim, a sua explanação, eu estou satisfeito, porque diz que não tem articulado esse carreta. Tudo bem. Eu disse bem claro na minha emenda aqui. Mas se o vereador quer pedir lá, Já vou fica à Senhor vontade. presidente, Obrigado. senhor presidente, Eu vou conceder a solicitação do vereador Gilson. senhor presidente, esse pedido de adiamento do vereador Gilson é até muito oportuno, uma vez que a emenda ela tem que ser escrita e assinada pelo seu autor e despachado com a votação da casa. Então, a gente tem esse período para que o autor, senhor vereador, providencie e seja anexado ao projeto de lei, uma vez que eu, como presidente da comissão de redação final, eu preciso da documentação. Se não, Questão de ordem, senhor presidente. Um minuto. eu vou dar ao senhor. Só quero dar uma explicação. Se não fosse a solicitação do vereador Gilson, eu ia suspender a reunião por 5 minutos e nós faríamos a emenda dentro dessa reunião. Aí eu concordo. Se o senhor quiser fazer, eu retiro o pedido de adiamento. Discute Então, e bota o projeto tô pedindo mais Vou limpo, passar. mais claro. questão de ordem. Com a palavra o vereador Nélio Aurélio. Eu não vou citar nome de vereador, mas está bem que aqui está cansado de acontecer, inclusive comigo na presidência. Devia ter falado comigo. Porque aqui cansamos de pôr emenda verbal em projeto aqui, ou não? Seja honesto. Cansamos. Tem que chegar em mim. Que é isso? Cansamos de fazer isso aqui. Agora vem com essa bobeira, idiotice aqui. Obrigado. Suspender a reunião por 5 minutos para realmente esse projeto é de grande importância para Nova Lima. Aí faremos a emenda por escrito. Está suspenso por 5 minutos. Quero dizer para os vereadores que o projeto realmente é para trafegar somente na BR. Só que o vereador Gilson teve uma emenda muito bem colocada, então eu vou consultar o plenário para o adiamento deste projeto. Já concordaram, né? Qual a emenda Antes, que é? Não, não fez, não não? teve. Vai colocar adiamento. Então está adiado, atendendo a solicitação do vereador Gilson. A emenda do senhor muito inteligente. Muito obrigado. Por deliberação plenária, coloca em discussão e votação o projeto de lei 1519/2015, autoria do vereador Fausto Nichini, que dá denominação à via pública que menciona. Em discussão, em sua primeira votação, o vereador que concorda permaneça como estão, aprovado, 10 votos.
Por deliberação plenária, coloco em discussão e votação o projeto de lei 1519/2015, autoria do vereador Fausto Nichini, que dá denominação à via pública, que menciona. Em segunda e última votação, em discussão, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Encaminho o projeto à sanção. Por deliberação plenária, coloque em discussão e votação o projeto de lei 1496/2015, em sua primeira votação, em discussão, em Senhor votação. presidente, só uma correção. Com a palavra, o vereador Leci É Campos. 1496/2014. Só correção. Obrigado pela orientação. Realmente estava 15 aqui, mas é 2014. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Por deliberação plenária, coloque em discussão e votação o projeto de lei 1496/2014, em sua segunda e última votação. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei 1496/2014 à sanção. Terceira parte. Discussão e votação de indicações, moções e requerimentos. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria de, se possível, colocar um requerimento fora de... não estava na pauta, mas para colocar ele, que o senhor consultasse o plenário. Eu poderia até fazê-lo verbal, mas como é da comissão, aí eu gostaria que ele fosse lido. O senhor pode consultar o plenário. Consultar o plenário, os vereadores concordam, permaneçam como estão, com a solicitação do vereador André Vieira. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, 10 votos a favor. Primeiro requerimento. Gabinete da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorridos os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, faça encaminhar ao chefe do Poder Executivo um pedido no sentido de solicitar à Secretaria Municipal de Transporte, Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e Transporte Público, para que seja feito estudos de viabilidade para a colocação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, necessária para evitar transtornos de tráfego e acidentes na rua Miguel Ward, no local esquina com o início da rua Santo Antônio e o final da rua Chalmer, no bairro Retiro. Justificativa: trata de local de grande circulação de pessoas de todo tipo, de veículos de 3 ruas. Quando os veículos descem a rua Miguel Ward, ao chegar à esquina da rua Chalmer e Santo Antônio, o muro muito alto à direita dificulta a visão dos motoristas para veículos que descem da rua Chalmer à rua Santo Antônio, em virtude do posto de combustível à esquerda, tornando esta medida de colocação de sinalização horizontal e vertical urgente, necessária para a comunidade no local. Em vista de todo o exposto, venho solicitar a este meu pedido, tem aprovação dos demais vereadores dessa Câmara. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano. Maria Ângela Dias Lima Pereira. Em discussão, o requerimento da vereadora Ângela Lima. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, vereador Leci Alves Campos. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: colocação de quebra-voz na rua Arthur Bernardes, próximo aos números 300 e 400, no bairro Bonfim. Justificativa: senhor presidente, novos colegas, a rua Arthur Bernardes é uma importante via de acesso e apresenta grande circulação de pessoas e veículos, além de possuir passeios estreitos
irregulares, que dificultam a locomoção dos pedestres, a colocação dos quebra-molas, facilitar a todos, garantindo segurança para a vida do cidadão. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano, 18 de maio de 2015. Em discussão, o requerimento do vereador Leci Alves Campos. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, vereador Leci Alves Campos. Senhor senhor presidente da mesa, diretor Leci Alves Campos, vereador, que é o presente instrumento subscreve, requer que depois de percorridos os trâmites regimentais, essa casa passa por encaminhar ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido: de providência de criação de obituário no jornal da prefeitura, em casa. Justificativa, senhores nobres colegas, é importante a comunicação do falecimento de moradores da nossa cidade. O reconhecimento de todos proporcionará a manifestação de pêsames aos familiares e amigos. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano, 18 de maio de 2015. Vereador Leci Alves Campos. Em discussão, o requerimento do vereador Leci Alves Campos. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, Leci Alves Campos. Requerimento 44 de 2015. Senhor senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador, que presente instrumento subscreve, requer que depois de percorrido trâmites regimentais, esta casa faça por encaminhar ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência: informação imediata no ato da chegada aos usuários da farmácia municipal sobre a disponibilidade dos medicamentos. Justificativo, senhor presidente, nobres colegas, é importante a comunicação imediata aos usuários da farmácia municipal sobre a disponibilidade dos medicamentos a serem solicitados no ato da chegada. Isso evitará horas de espera no local, aglomeração de pessoas e ociosidade. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano, 18 de maio de 2015, Leci Alves Campos. Em discussão, o requerimento do vereador Leci Alves Campos. É só para esclarecimento desse requerimento, as pessoas que transitam pela Avenida Rio Branco, onde está instalada a farmácia municipal, observam que ela está sempre cheia de pacientes, usuários dos remédios, que estão com as suas receitas, estão ali para retirar os remédios. Porém, às vezes ficam 3, 4 horas lá esperando, quando chega no balcão fala que não tem um remédio. Então a pessoa fica muito tempo ali, perde muito tempo ali, inclusive sai de lá nervoso pela informação que recebeu. Então que a administração da farmácia verificasse a forma de quando chegasse já tivesse a informação se existe o remédio para a pessoa continuar ali para ser atendido ou não. Continua em discussão. Em votação, os vereadores... Eu sugiro que coloque lá em local visível medicamentos em falta nessa farmácia. Mais fácil, né? Isso é uma emenda? Muito, é uma emenda? Na realidade, uma sugestão, né, vereador? Não é emenda, aí a administração da farmácia que deveria fazer essa análise. Eu não sei qual que é o volume do remédio que está faltando, né, vereador? Em votação... Concede uma parte? Senhor vereador, queria uma parte? Falso? Leci. Com a palavra, o vereador Gilson. Só queria colocar uma observação. É válido a opinião do vereador Fausto, mas levando em conta a dificuldade que tem para se ler uma receita. De repente o cara está com a receita na mão e não sabe nem o que ele foi buscar. Então não adianta colocar lá, não tem isso, não tem aquilo, porque eu não sei ler o que está escrito lá. Eu mesmo estou cansado de pegar a receita. Se me der funicida, eu bebo. Obrigado. Pena que todo mundo não tem a letra igual ao doutor Fausto, né, Gilson? Em votação, o requerimento. Vereador permaneça como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento dos vereadores André Vieira, Gilson Marques, Alessandro Bonifácio. Senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, a Comissão de Orçamento e Finanças tomar de conta vem requerer a Vossa Excelência, ouvida a casa que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que seja cumprida a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, lei esta que deixa evidente que até o fim dos meses de maio, setembro e fevereiro
de cada ano, o Poder Executivo deve demonstrar, avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida, no parágrafo 1º, artigo 166 da Constituição, ou equivalente, nas casas legislativas estaduais e municipais. Justificativa, senhor presidente e nobres colegas, essa iniciativa busca atingir os princípios da transparência e publicidade que a administração pública precisa obter junto ao município. Atualmente, podemos identificar com clareza a dificuldade que o Poder Executivo está enfrentando na sua administração, uma vez que nunca tivemos, nessa legislatura, convocação da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tomada de Contas desta Casa Legislativa para o cumprimento desta referida lei. Pelo exposto, solicito ao nobre colega a aprovação desse propositura. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano, 19 de maio de 2015. André Vieira, presidente. Vice-presidente, Gilson Marques. Relator, Alessandro Luiz Bonifácio. Em discussão, o requerimento dos vereadores André Vieira, Gilson Marques e Alessandro Bonifácio. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Primeiro, agradecer os companheiros que aceitaram a gente colocar esse requerimento e justificar o fato dele ter entrado fora de pauta, que a comissão ela só pôde se reunir depois da data do que fecha a pauta, né? Então, por isso que a gente entrou com ele fora de pauta. E esse requerimento vem exatamente de encontro com a necessidade da população de Nova Lima. É comum até o município executivo encaminhar a essa casa alguns demonstrativos, às vezes atrasados. Isso não é prática só desse governo, mas nós estamos nesse e a gente tem percebido isso. Mas como presidente da comissão e com a concordância dos meus companheiros, a gente solicita, inclusive o prefeito esteve nessa casa hoje, foi dito na semana passada que ele viria, e é bom frisar que ele veio nessa casa hoje, deu uma série de explicação, respondeu uma série de questionamentos feitos pelos vereadores que estavam presentes. Eu fui um dos que fiz várias reclamações e também sugestões, mas coloquei para ele também essa necessidade de cumprir a lei. E a lei determina que o Executivo ele faça esse demonstrativo em audiência pública na Comissão de Orçamento. Então, ele já está ciente, eu espero que essa lei seja cumprida, até para que a população tome ciência dos dados e esses dados técnicos, até porque a nossa conversa ficou só na conversa praticamente informal de boca, mas aqui nós queremos os dados técnicos, ele até se comprometeu em fazer, e a gente aguarda que seja feito. É só isso, vereador, que eu queria só confirmar isso, que ele se comprometeu em mandar para a gente, não é isso? Tudo que ele falou, ele ficou de mandar para a gente registrado. Então, não ficou só na conversa. Ele vai mandar para a gente registrado o que ele falou, e, inclusive, foi mais além, falando que as medidas que ele vai tomar e que ele já está fazendo um balanço, um levantamento, as medidas com o impacto positivo que vai dar com as medidas que ele vai tomar, e ele vai enviar isso também para casa, não é? Então, eu acho que a gente tem que aguardar isso realmente. Não, só que são duas coisas distintas. Uma coisa foi o que ficou combinado, que foi a conversa e eles comprometendo em falar conosco e dar toda a satisfação à casa, isso eu entendo perfeitamente. Outra coisa em questão aqui é que se cumpra isso aqui, que a cada quadrimestre o Executivo passe a adotar esse sistema de e, na Comissão de Orçamento, prestar as devidas contas. São duas coisas distintas. Mas eu não estou discutindo isso, não, presidente. Não, é só para deixar claro, é só para deixar claro que nós estamos falando de duas coisas. Ele vai mandar, tá certo? Tá, ok. O requerimento já foi votado. Passaremos para a quarta parte. Tem um requerimento verbal, presidente. Concedido ao vereador Alessandro Bonifácio, requerimento verbal. É que seja solicitado ao senhor prefeito, junto à secretaria responsável, o retorno imediato do Ouro Vivo, que estava instalado no Padre João Marcelino. Após a retirada do Ouro Vivo no Padre João Marcelino,
já teve um homicídio lá. E os moradores estão com medo. E os moradores estão com medo. Então, é solicitar ao senhor prefeito, presidente, a retomada do Olho Vivo lá no Padre João Marcelino. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Alessandro Bonifácio. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Senhor presidente. Senhor presidente. Tem um requerimento verbal. Vereador Senhor Fausto presidente. aqui. Senhor presidente, tem Já Outro acabou o requerimento por escrito? Então não estou entendendo nada. Hein? Pela segunda vez fica um requerimento meu para trás. Como? O que significa isso? Pela segunda vez tem um requerimento meu aí protocolado, não foi lido. Semana atrasada teve... Eu deixei passar, leu semana passada. Com quase 15 dias de atraso. Foi semana retrasada que eu entrei com ele. Agora hoje tem outro requerimento meu aí e não foi lido. Eu pediria ao secretário para dar um... Senhor desculpa que houve um erro. E eu peço desculpa que realmente o senhor reclamou isso semana passada. Isso não pode acontecer. Requerimento do vereador Fausto. Não, Coxinha. Alessandro Bonifácio. Continua. O meu requerimento é mais, presidente, uma moção de aplauso pelos 2 anos e 5 meses do doutor João Hernani. Sei que a crise estava todo lado, mas como secretário de saúde, fez o que pôde, igual eu sou testemunha, igual eu fui atrás dele. Hoje sei o bairro do Cruzeiro, bairro do Céu, outros bairros vizinhos, tem farmácia comunitária, o pessoal não precisa de ir lá em cima. Agradeço ao doutor João Hernani. O doutor João Hernani fez um trabalho muito bom dentro da Secretaria de Saúde e fiquei sabendo pelo prefeito que ele pediu, o doutor João Hernani pediu exoneração. Então essa é uma moção de aplauso para o doutor João Hernani, que Deus abençoe ele, e que é um médico muito dedicado à área da saúde. E ele preferiu pedir exoneração. É isso, presidente. Em discussão, o requerimento do vereador Alessandro Bonifácio. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento. Senhor presidente, eu Tem tenho o um verbal. vereador Fausto Niquini. Que a prefeitura, através de sua secretaria competente, proceda ao reparo de um buraco enorme que está naquela avenida em frente ao Ministério Público e está causando transtorno, principalmente para quem tem acesso ao bairro Barbosa Pena 2. Meu requerimento é esse. Em discussão, o requerimento do vereador Fausto Niquini. Em votação, os vereadores permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, Gilson Marques. Requerimento 09/2015, vereador Gilson Antônio Marques, com assento nessa Casa Legislativa, eleito pelo povo de Nova Lima, amparado pelo regimento interno e a lei orgânica municipal, vem perante Vossa Excelência solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário. Requerimento que o excelentíssimo senhor Cássio Maiani Júnior, prefeito municipal, providencie junto às secretarias competentes ampla reforma no cemitério municipal do Rosário. Justificativa. Senhor presidente Nobres Pares, que esse requerimento se faz necessário para que possamos proporcionar mais segurança e dignidade às famílias que têm seus saudosos e antes queridos sepultados no referido cemitério, principalmente na parte de baixo. Os mesmos mostraram indignação pela atual situação de conservação dos corredores, onde em alguns pontos falta calçamento, o que dificulta a chegada até os túmulos, oferecendo riscos aos visitantes. Segundo os familiares, já foi solicitada esta reforma ao diretor do cemitério há mais de 1 ano e nada foi feito ainda. De acordo com os familiares, existe água correndo a céu aberto, vinda de casas vizinhas ao local, oferecendo risco de desabamento do muro de contenção. Nesse sentido, solicito apoio de meus pares para aprovação do requerimento. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano, 19 de maio de 2015, vereador Gilson Marques, e aqui tem umas fotos juntas. Em discussão, o requerimento do vereador Gilson Marques. Gostaria de dizer, senhor presidente, realmente é uma verdade que foi dita no requerimento, que há mais de 1 ano foi solicitado e nada foi feito. Foi há mais de 1 ano que eu fui autor de um requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador.
André Vieira. Já que o requerimento está falando de cemitério, e eu constantemente estou lá no cemitério, eu fui informado que quando está se velando o corpo, chega na parte da noite, os familiares não podem, estão sendo recomendados pelos funcionários lá, pela direção do cemitério, a não ficar lá durante a noite. Fecham e, por questão de segurança, aí eles orientam para a família não ficar. E isso, para a família, para os familiares, é uma situação muito, muito pesada. Eu não sei qual é a solução, mas no cemitério Parque tem uma guarita de enfeite lá. Então, guarita, a gente sabe que ela está lá para ter alguém para fiscalizar a entrada, a saída, né? Eu não sei se seria o caso de disponibilizar. Vereador, tem duas guaritas embaixo disso. Então, e não são usadas, ficam lá só de enfeite. Mas é uma situação crítica e delicada, porque a pessoa, no momento de dor, ela tem que... a pessoa quer ficar ali a noite inteira velando e ela está sendo recomendada a não ficar. Era bom que o executivo olhasse essa questão também, só aproveitando, pegando uma carona no seu... Senhor vereador, o senhor me dá uma parte? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, para Gilson Marques. Em cima desse requerimento, eu queria dizer o seguinte, até em conformidade com o vereador André falou, 2 guaritas vazias no cemitério Parque, cheio de funcionários à toa nessa prefeitura. Por que ele não transforma esses à toa em gente que produz e faz a segurança do cemitério com mais dignidade? Por exemplo, esse cemitério que eu estou recomendando, essa limpeza, essa manutenção, por exemplo, o diretor, você só fica na rua o dia inteiro. O dia inteiro. Todo lugar que você vai, você vê ele, parece o sol. Todo jeito que você olha, você vê ele rodando. Certo? Tem um outro funcionário lá no cemitério, que eu me reservo o direito de não dizer o nome, que ontem, às 14 horas, estava dormindo no veículo dele. E eu tenho absoluta certeza que ele é, no mínimo, um chefe de divisão. No mínimo. Isso é um total desperdício de dinheiro com essas pessoas que não querem nada com a dureza. Então tem que tirar essas pessoas, colocar gente que querem trabalhar. Obrigado. Senhor pastor André, o senhor me cede uma parte. Ele já tinha dado questão de ordem para ele. Com relação a esse assunto da recomendação que o senhor citou, eu creio que há controvérsias, uma vez que eu já conheço algumas famílias que fizeram questão de ficar a noite toda para ficar próximo ao corpo do ente querido o maior tempo possível. Então, que seja essa recomendação, mas não entendo se é por mera liberalidade do funcionário, mas eu creio que a prefeitura não deve ter orientado isso, uma vez que os familiares da pessoa que faleceu é que tem a prerrogativa de definir isso. Eu, inclusive, questionei, também comentaram comigo isso, eu questionei e isso não foi uma verdade. A gente entende que, às vezes, uma pessoa é preparada para ser velada e depois sepultada determinado horário da noite. Então, talvez uma opção da família é de não começar o tempo do velório, né? Mas eu creio que isso é uma opção da família. Vereador, eu coloquei aqui a questão... Eu entendi que é recomendação. Porque foi recomendação e foi o que aconteceu, inclusive, agora no final de semana. Mas eu acho, pastor, se realmente for uma recomendação, partindo da administração do cemitério, que tenha fatos até de insegurança no local, realmente o poder público tem que tomar providência. É exatamente sobre isso que eu iria falar. A minha reclamação aqui, que não foi nem requerimento, eu só aproveitei para falar em cima do requerimento do vereador Gilson, a minha reclamação foi justamente em relação à questão da segurança e quase que um pedido para o executivo olhar a questão com carinho, porque é uma situação delicada. Existe essa recomendação vinda dos funcionários, sim, e eles fazem a recomendação. Inclusive, a pessoa que me falou, um dos familiares fez questão também de ficar e ficou,
Mas eles estão dizendo que estão fechando o cemitério, que o lugar está muito perigoso e que ali está tendo assalto, está tendo isso, está tendo aquilo outro. Quer dizer, se nem no momento da dor a pessoa se sentir segura, e quem é responsável pela segurança? Quem é responsável pela segurança é o secretário de segurança. Já que é para falar, responsável pela segurança é o secretário da segurança. O secretário da segurança tem que resolver o problema da segurança. E a questão do momento do velório, do momento do local do cemitério, é um lugar onde ninguém quer ir, mas todo mundo vai um dia. Então tem que ser cuidado com muito carinho, com muito respeito com os familiares. A minha questão não é com o funcionário do coisa. Eu só estou aproveitando para falar, para deixar bem claro se de repente houver dúvida. Não, mas até mesmo, só para ilustrar, pastor, em Belo Horizonte existe essa lei. Em Belo Horizonte não acontece velórios em horários noturnos, mas é uma coisa, não é recomendado, é uma coisa legal, é lei daquela cidade. No caso aí, só para a gente verificar, eu entendo que no caso é uma opção da família, eu entendo assim. Lei que aqui não vai acontecer nunca, né? Você me permite uma parte? Com certeza. Inclusive, a pedido de algumas famílias que ficaram lá à noite, eu pedi que fosse colocado segurança lá, certo? Pedi, fiz requerimento nessa casa e mandei um ofício para o secretário de segurança pedindo a ele que providenciasse uma segurança para o hospital, para o cemitério, a pedido de famílias. Inclusive, eu não gosto de usar essa expressão dois coelhos com a cajadada só, mas ali é os dois vizinhos, né? Que as pessoas que são atendidas no Nossa Senhora de Lourdes também. É muita gente e depende muito desse período noturno. Parece que a doença escolhe até o horário, porque de noite é onde vem mais o sofrimento, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. Em votação, o requerimento. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Quarta parte, inscrito o vereador Zé Guedes e o vereador Nélio para o grande expediente. Quero agradecer o prefeito Cássio Manhame por ter atendido a solicitação deste vereador comparecer hoje na Câmara Municipal às 16 horas. Cassinho fez uma explanação para os vereadores. Eu estive com o Ronaldo Marques ontem e realmente a situação da prefeitura é uma das piores, se não for a pior, de Minas Gerais. Foi muito bom a sua presença aqui na Câmara, que esclareceu fatos que alguns vereadores não sabiam, não tinham conhecimento. Cassinho tem que tomar providências urgentes quanto às finanças da prefeitura. Ele tem que tomar providências urgentes sobre alguns secretários, alguns chefes de seção, que eles ganham para tomar conta do seu subordinado. Então, a gente vê nas ruas comentários todos os dias que tem uma patota aí na prefeitura que não trabalha. E realmente é verdade. É denúncia que, no horário de serviço, funcionário na rua, funcionário dormindo no carro, como foi dito hoje aqui. O Cassinho tem problema, sim, principalmente financeiros, mas isso não vem de hoje. Ele está sendo penalizado, mas isso não vem de hoje. Hoje mesmo ele fez aí uma meia dúzia de esclarecimentos sobre a finança do mandato passado. Então, hoje está sendo penalizado. Ele tem culpa também, porque a prefeitura está inchada. A prefeitura tem muitos imóveis alugados, e ele é sabedor disso. Perguntei para ele, ele confirmou. Imóveis fechados. Isso não pode acontecer
excesso de automóveis alugados. E é do conhecimento de alguns vereadores que, às vezes, os carros não estão servindo o município. Foi dito na reunião que, às vezes, um carro que é usado pelo secretário fica ali na praça o dia inteiro parado. Então, eu acho que Cassinho tem que dar uma guinada, ele tem que ter coragem, ele tem que dirigir nosso município com mão de ferro. Ele não tem que ser bonzinho para todo mundo. Ele não tem que ser bonzinho, senão não vai ter conserto. Que, se tiver que dispensar, que dispense. Nós não podemos ser sacrificados na saúde, nosso povo mais humilde, no ensino, em detrimento a um número grande de levar vantagem na nossa cidade. Então, mando aqui o meu agradecimento e disse na reunião que sempre que for chamado, ele virá. Isso é quase uma obrigação do prefeito, mas temos prefeito passado aí que não gostava disso. Então, eu gostei da fala do prefeito. Nós, como os vereadores, nós temos que mostrarmos os erros que estão acontecendo aqui em Nova Lima. Só assim, mostrando nossos erros, denunciando as coisas erradas em Nova Lima, os absurdos, principalmente na parte financeira, os abusos, nós estamos, não é prejudicando o prefeito, não é prejudicando a cidade. Nós estaremos ajudando o prefeito. Então, para finalizar, quero repetir aqui, os reflexos que estão acontecendo na nossa cidade não são somente do atual prefeito. Os reflexos vêm de um grande período, e nosso povo não pode ser penalizado, principalmente na parte de saúde e ensino. Eu fico estarrecido, a empreiteira, duas empreiteiras que vieram aqui no meu gabinete semana passada, uma chorando o tempo todo, uma obra de 2.300.000 do Posto Metros Cristais, está o seu pavimento, primeiro pavimento, já com a laje batida, o empresário recebeu R$200 mil somente, 2.300.000. Ela vai parar a obra. Amanhã eu vou com as duas na prefeitura, está marcada uma reunião lá com as duas e comigo, e eu vou pedir ao prefeito para que acerte a dívida com essas duas senhoras. Elas estão na minha região, a obra está na minha região, ela não tem crédito para pegar marmitas, porque a dona que fornecia marmita me procurou pedindo que ela agilizasse o pagamento para ela, não tem dinheiro para pagar marmita. Isso não pode acontecer. Amanhã eu estarei com as duas empresárias, vou frisar, muito bem, uma obra de 2.300.000, já está no segundo piso, uma obra de 730 metros, ela fez a laje de 330 metros, há 20 dias atrás, 10 caminhões. Ela tem seus compromissos com o pessoal que fornece o material para ela. Só de ferro, o Edson, ela deve 140, 150 mil. Então, ele não vai fornecer mais material para ela e aquela obra não vai parar, porque é uma região muito grande e nós temos que ter nosso posto lá. Obrigado. Próximo orador, inscrito, Nélio Aurélio. Vou ser muito breve, que eu tinha alguns assuntos para tratar, mas vou tratar só de duas correspondências que eu recebi essa semana. Uma é da Sua Excelência e a outra do seu administrador, Leandro Luiz Luz Silva. A do seu administrador, ele pede aqui, se me permite, deixa eu só ler aqui. Prezado senhor, devido à insegurança causada pela ausência de controle de visitante nessa Casa Legislativa,
a presidência determinou a instalação de um sistema de controle de acesso, assim para melhor identificação dos funcionários dessa casa, solicitando que encaminhe mais rápido possível foto 3/4 funcionários de seu gabinete para a confecção de crachá e acesso conforme modelo anexo. Atenciosamente, Leandro Luiz Silva. Só vou dizer a Sua Excelência que, se fizer uma identidade para os funcionários, estou respondendo pelo meu gabinete, até louvável, eu concordo, mas crachá eu não concordo não, e não vai usar o meu gabinete. Segunda, Nova Lima, 12 de maio de 2015, senhor vereador Nélio Aurélio de Souza, o presidente da Câmara Municipal de Nova Lima vem respeitosamente perante Sua Excelência solicitar que observe atentamente a vedação de pessoas, vedação da permanência no gabinete de pessoas que não sejam servidores desta casa, admitidos por concurso, nomeação ou sessão. Tal pedido se faz para evitar que permaneça lotada nos gabinetes servidores de forma irregular e que vai de encontro à legislação trabalhista e previdenciária, situação que não podemos permitir ou admitir. Certo de sua atenção, Vossa Excelência, somos, pois, por renovar nossos protestos de estima e elevada consideração. José Geraldo Guedes, presidente. Não quero fazer polêmica nenhuma, só estou falando a minha posição e me encerro por aqui. Eu, quando passei pela prefeitura, os portões da prefeitura e a porta de onde eu estive sempre esteve aberta. Se chegasse um cidadão, só saía de lá no horário comercial. Do mesmo jeito eu vou fazer no meu gabinete. Entra e fica até fechar a casa. Depois da casa eu não concordo. Está fechado, tem que sair. Mas os corredores dessa casa e meu gabinete entra quem eu quiser e permaneça quem eu quiser. Obrigado. O senhor usou 7 minutos e 45 segundos. 7h43. Eu já encerrei. Tudo bem. Na próxima reunião eu usarei a tribuna e daria as devidas explicações. Para finalizar, eu quero dizer que na Câmara tem muita coisa irregular e eu quero consertá-la. Sua Excelência pode consertar, mas não agora. Que eu não citei a Sua Excelência. Semana que vem, Sua Excelência fala. Da compreensão dos vereadores. Encerramento. Agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus, encerramos o trabalho.